Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje vamos brilhar nesse estúdio da TV Cidade, canal 14 da NET, aqui de Farroupilha, com a Edinara Gregolin, minha convidada, mas acho que hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Acho que eu vou ser convidada dela, a gente ainda não entendeu muito bem como é que vai ser essa dinâmica. Seja muito bem-vinda, Edinara. Obrigada, Júlia, é um prazer estar aqui. Obrigada por me receber, né? Eu que agradeço um convite presença. De portas abertas, né? Na verdade, não foi um convite, né? Vamos combinar que tu me botou nesse desafio e botou nessa fria hoje pra gente fazer esse programa um pouco diferente. Eu quis te homenagear, sabe? Porque você não falou, mas é o programa 101. Uhum. É o início de uma nova jornada. É isso, né? Aí. Então... É um marco hoje. Não podia deixar passar em branco. Pensei, vou provocá-la, porque hoje ela merece ser entrevistada, hein? Obrigada. A gente vai fazer uma troca aqui, né? Pra gente realmente fazer um bate-papo. Eu acho que, inclusive, esse programa de hoje, ele nasceu, né, de uma troca, né? Onde a gente estava tomando um café, né, Edinara? Verdade. E surgiram muitos insights e a gente resolveu compartilhar com o pessoal essas temáticas, né, que, querendo ou não, impactam hoje a vida das pessoas e os negócios. Né? Demais. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente traz essa abordagem, né? Não sei nem qual é o título ainda do nosso programa, né? Mas ele tá muito voltado, gente, essa temática tá muito voltada para a questão de liderança, né, Edinara? Como a gente estava discutindo no nosso café, é uma dor que não é só nossa, né? É uma dor que as empresas sentem, que as pessoas que estão envolvidas sentem. Então, a Juliana é especialista, a gente precisa aproveitar mais, consumir do que ela tem para oferecer. Então, o objetivo aqui é realmente trazer essa troca, porque mais pessoas sentem essa necessidade. Então, acho que é discutindo que a gente agrega. Esse é o objetivo de hoje. Eu fico muito feliz por ter me colocado nesse desafio, ter me desafiado hoje. Como tu mesmo disse, né, queria extrair um pouco mais, né, dessas abordagens que eu utilizo, que são abordagens contemporâneas, são abordagens novas, mas tem todo um viés aí evolutivo, biológico, isso que de é legal. Ancestralidade também, né, dos primórdios da vida humana. A gente não pode esquecer a origem. Então, atualizar, sim, os temas, mas respeitando a essência. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que tu faz. E é isso que me provocou para te perguntar algumas coisinhas aqui que eu fiquei com curiosidade. Manda bala. Bom, primeiro permita-me me apresentar. Por favor, né? Eu já estive aqui, mas eu atualmente sou diretora da Crediari, Lojas Colombo. Voltei recentemente, comecei essa semana lá. E sou consultora também no âmbito do mercado financeiro, né? Então ajudo instituições financeiras nos mais diversos aspectos. E sou mãe do Davi, né? Muito realizada com isso. E tô aqui para entrevistar essa fera, gente. Na verdade não, né? Eu vou ser humilde, não vou... É uma troca. E, sim, a gente vai trocar conhecimento, mas não sou entrevistadora, né? Como ela, então... vou tentar dar o meu melhor aqui. Eu vou deixar nas tuas mãos hoje, por isso que eu deixei até tu te apresentar, eu deixo nas tuas mãos aí para conduzir. Obrigada, tá. Então, como eu falei antes, programa 101, e nas palavras da Júlia, esse é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E essa pessoa é você, Juliana Pletti. Juliana Pletti, que é CEO da Decide Experts, que é mentora neuroestrategista, treinadora de líderes do futuro, escritora, palestrante, mestra em filosofia, especialista em neurociências e comportamento, tem MBA em marketing digital e, não bastasse, médica veterinária de animais silvestres. Isso aí é para selar com chave de ouro, né? E aí, olhando para essa tua expertise toda, né, que congrega as mais diversas especialidades, desde natureza, né? Aliás, fui presenteada, né, na chegada aqui com um livro da mestra, né, que vou consumir com certeza. Obrigada, tá, Júlia? Mas um dos tópicos aqui onde você é especialista me chamou a atenção. Mentora neuroestrategista. O que significa isso? Eu te confesso que eu desconheço, assim, não tenho conhecimento sobre o que significa neuroestratégia e como a gente pode aplicar isso nos negócios. Consegue discorrer um pouquinho pra gente? Com certeza. Primeiro, é uma honra, né,
por estar me entrevistando e abrindo esse espaço para mim também, né? Fico emocionada, inclusive, enquanto estava me apresentando, lembrar um pouco, passa um filme na cabeça da gente, né? É pensar, assim, toda a trajetória que a gente teve, né? O que nos trouxe até aqui. Os grandes desafios que todos nós temos grandes desafios, então tudo que eu acabei abraçando aí, me desafiando, né? Também a busca, né? Eu acho que eu me considero uma buscadora, então estou sempre buscando algo novo, estou sempre buscando me atualizar, estou sempre buscando coisas diferentes para agregar. E a minha jornada não é uma jornada tão linear em termos de conhecimento, porque eu fui buscando outros campos. E eu acho que até a própria medicina veterinária de animais silvestres, né, ou animais selvagens, acabou me instigando a isso, a olhar para outros cenários, buscar outras áreas afins para sempre complementar a atuação, né? Então eu acho que foi nesse sentido. E dentro dessa busca e tudo que eu fui trazendo ao longo dessa jornada é o que eu entrego hoje, né? E facilito. Por mais que a palavra neuroestratégia seja uma palavra um pouco diferente, né? Não é uma palavra tão usual, né? Como tu mesmo disse, eu tive um pouco de dificuldade até de entender qual que é a aplicabilidade disso, né? Então, a neuroestratégia, ela está muito relacionada aos nossos próprios comportamentos, né? Desde a questão do nosso funcionamento, né? Em termos de cérebro, até mesmo a questão da nossa consciência, a nossa percepção com relação à nossa própria atuação, né? Então, o momento que a gente começa a aprofundar um pouco, começa a desenvolver mais essas questões relacionadas às nossas cognições, às nossas, a nossa própria... o nosso próprio desenvolvimento, a nossa mentalidade também, a gente pode utilizar isso a nosso favor de forma estratégica. Então Que bacana. É nesse sentido, trazer essa consciência onde a gente identifica, né, pontos de melhoria, tenho consciência sobre isso, aproximo algumas ferramentas, né, algumas habilidades, inclusive, para que eu tenha o sucesso que eu quero, enfim, né, eu possa aplicar da melhor forma, de forma intencional. Por isso, estratégico. Né? Entendi. Não sei se me fez entender. Sim, com certeza, entendi completamente. E te ouvindo falar, a gente liga o piloto automático e vai. E muitas vezes a gente coloca a culpa no sistema, digamos assim, que a gente não se desenvolve ou não evolui por uma condição de onde a gente está inserido. Mas a gente precisa se dar conta que o caminho é percorrido por nós. Então, primeiro o autoconhecimento, né? E aí, através de ferramentas, né? Inovação, soluções que tragam esse olhar para esses perfis comportamentais. Para que, então, a gente possa desenvolver e canalizar isso intencionalmente para atingir os objetivos que a gente quer, né? Principalmente na liderança, né, Ed? Porque o que acontece hoje? A gente, sim, é fruto, querendo ou não, do ambiente onde a gente está inserido, né? Das nossas crenças, das nossas experiências. A gente é muito influenciado. Mas a gente não pode simplesmente ocupar, é cômodo a gente ocupar um espaço de vitimização, sabe? Do tipo, a culpa do sistema, a culpa do outro, a culpa do meu líder, a culpa do colaborador, enfim. Mas a gente precisa se apropriar, né, desse protagonismo para poder fazer diferente, porque a neuroestratégia, né, é uma forma intencional de desenvolvimento. Então, a gente precisa realmente ter esse entendimento, ter essa visão mais macro sobre as coisas, sobre o meio ambiente, porque não é simplesmente, não tem como a gente se desassociar muitas vezes de alguns ambientes. Por exemplo, o ambiente corporativo, onde a gente faz parte daquele ambiente, a gente não consegue sair dali, mas como que eu posso transitar melhor, né? E de uma forma saudável, né? Porque quando a gente se apropria desses conhecimentos, a gente tem uma melhor consciência sobre si, né? E de que forma também que a gente acaba influenciando no nosso meio, né? E com as pessoas que a gente interage, tudo isso precisa ser mais leve e mais saudável, né? Exato. A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive, mas também a gente é afetado pela cultura das organizações e dos locais onde a gente está inserido. E ter essa consciência, que aí acho que também cabe, além do desenvolvimento através de ferramentas e profissionais, é o silêncio, né? A gente silenciar para se autoconhecer, definir limites, né? De nós mesmos, né? Até onde a gente
chega, que seja saudável ou não, mas para as organizações poderem prosperar, passa por isso. E num momento em que a máquina começa a fazer parte cada vez mais da nossa vida, no sentido de inteligência artificial e tudo mais, como é importante olhar para essa característica humana. Deixar de fazer aquele piloto automático, de seguir naquela mesma direção de forma inconsciente e buscar ajuda. Então, acho que é uma série de fatores e eventos que podem acarretar. As pessoas têm tempos diferentes também, né? Mas passa por um processo de, daqui a pouco, uma terapia, a participação em eventos que abram um pouco a cabeça. A gente tem que estar aberto para receber, né? Senão a gente não se transforma. Exatamente. E depois que a gente acessa esses mecanismos, a gente percebe o quanto isso é significativo para transformar. Só que tem que sair da zona de conforto, e sair da zona de conforto dói. Então, como é que tu lida nesses processos de mentoria para transitar entre a pessoa sair daquela zona de conforto que ela está? Então, você vai ter que tocar, talvez, e até me perdoe se eu não estou falando algo que realmente se aplique no teu processo. Como é que você faz para a pessoa perceber que ela precisa, sim, abordar aquele ponto sensível que talvez ela negligencie para poder se transformar? E como você conduz? Quiser falar um pouquinho sobre o teu processo de mentoria, eu acho que é bem bacana. Primeiramente, é a questão de um desenvolvimento que é uma habilidade de percepção. São elementos mais sutis, que hoje a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade. Por quê? Para que a gente tenha essa percepção e a gente consiga identificar algumas coisas, a gente tem que olhar para dentro. Nem sempre as pessoas estão dispostas a olhar para dentro. Para que um processo assim ele funcione com qualquer líder, com qualquer organização, é necessário que a pessoa ela esteja desperta e aberta para essa mudança. Eu quero ser melhor, eu quero trazer uma inovação, eu quero... O que for, vai passar por uma gestão de mudança, querendo ou não. Então, a identificação disso, ela é primordial para que me movimente a essa gestão. E se eu não consigo identificar coisas que são tão simples, mas ao mesmo tempo são sutis, se eu não tiver essa habilidade, vai ficar difícil de identificar. Se eu não identifico, eu não consigo fazer a gestão da mudança. Então, hoje, um dos fatores, a gente está no piloto automático, né? O que dificulta um pouco essa percepção, porque é preciso, muitas vezes, até pensar sobre o que a gente pensa, né? Nossa, falou tudo agora. Então é sair do piloto automático, não tem outra forma, né? Então a gente fala, nas neurociências, a gente fala muito em operar de uma forma manual, né? Deixar de dirigir o carro de câmbio automático para poder voltar. Então a gente precisa pensar um pouco, por que eu faço esse movimento, por que eu tenho que trocar marcha aqui, faz todo sentido, né? Por que eu tenho que pisar aqui o pé no freio, né? Então quando a gente tem esse entendimento melhor sobre isso, fica mais fácil, porque eu identifiquei quais os pontos críticos, né? Ou os pontos que eu quero agregar algo para melhorar ou para crescer, enfim. Então esse é a primeira parte, né? Depois que eu identifiquei, tive a consciência do que eu preciso mudar ou o que eu quero, né, estar mudando, eu vou precisar me apropriar de algo, né? Seja uma questão de me nutrir com alguns elementos que são fundamentais, como conhecimento, né? Então eu participar de alguns eventos que eu não participava, sair da zona de conforto, querendo ou não, né? Mas isso tudo gera um medo, porque eu acabo me colocando em movimento, e quando eu me coloco em movimento, saio da minha zona de conforto, eu tô numa situação mais de vulnerabilidade para algumas coisas, né? Exato. Então, mas isso faz parte do processo. É aquela coisa de você ir se construindo ao longo do processo, né? Não esperar ficar pronto para quê? Se você não sabe nem aonde quer chegar, né? Exatamente. Mas se permitir dar o primeiro passo, só que esse primeiro passo, ele exige muita coragem. Coragem. Mas não tem como ser corajoso se não for vulnerável, né? Nossa, que profundo isso, hein? É verdade. A Brené Brown fala isso, né? Então, ela fala muito na questão até da liderança, né? Então, os líderes, quando eles acabam
mostrando a sua própria vulnerabilidade em algumas situações, isso engaja, isso mobiliza os demais. O líder, ele não precisa ser o super-homem, às vezes ele precisa ter um pouco de visão de raio-x, né? Claro. Mas eu sou que nem você, eu tenho os mesmos dilemas, porque, querendo ou não, quando a gente está fazendo um trabalho assim, de desenvolvimento humano, com lideranças, somos todos iguais, temos os mesmos dilemas, questões voltadas para a falta de confianças, inseguranças, dificuldades de se perceber muitas vezes, né, que eu estava falando, em identificar algumas coisas. Mas eu percebo que tem uma certa resistência das pessoas para algumas coisas, e isso está voltado por uma característica natural. Que a gente vai fazer uma escolha, a gente vai priorizar algo, a gente vai o mais fácil, né? A gente vai no que dá mais prazer. E segurança. Eu já conheço. Exatamente. Né? Se eu pisar no desconhecido e não saber como isso vai se comportar. Então, a tendência é a gente evitar realmente as coisas mais difíceis ou desconhecidas, né? Quando a gente vai para as organizações, principalmente em algumas empresas aqui da região, que estão muito voltados para a indústria, a gente tem muitos gestores voltados para a parte técnica. É verdade. Né? E que precisam lapidar a sua liderança. Por quê? Porque elas precisam entender do lado humano. Então, é mais fácil eu me dedicar ou olhar para as questões mais técnicas, aonde eu domino, que é mais fácil, mais seguro, né? E eu acabo sempre empurrando, deixando para depois o que eu preciso fazer com as pessoas, né? Faz sentido? Total. Não, eu tava já refletindo assim, ou imaginando, né, vendo algumas situações. As situações vividas, né? Mas é bem isso, e a dificuldade da pessoa estar aberta, né? Porque isso é o que vai impulsionar ela a levar pra frente. Mas a aproximação de que você falou, de que o líder, ele é uma pessoa que está naquele cargo de liderança, mas o resultado dele é feito através das pessoas. Então, acho que a importância de você se aproximar do time, obviamente, né, mantendo um limite, né, para entender a necessidade daquele time, para que você possa suprir em algum aspecto aquela necessidade, para que ele possa se sentir seguro, nutrido, para te dar o que você precisa de resultado. Então, é importante conhecer de pessoas, né? Então, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ou, o melhor, eu ter um entendimento do que você está passando e sentir o que o outro sentiria nessa situação, nessa condição. E como que você consegue fazer isso? Então, olhando para o outro, né, e realmente tendo esse vínculo de empatia, né, porque se não tiver isso, fica difícil a gente ter, inclusive, a confiança das pessoas. Porque se você não se identifica comigo, se você não é empático, você não consegue fazer uma leitura de como o meu estado nesse momento, eu não consigo, não me aproximo e eu acabo não tendo criando a conexão e a confiança. Então, se você não se permite a olhar para mim, porque isso é aquela questão até de pessoas se sentir importante, sabe? Sim. Como reconhecida como ser humano. Exatamente. Então, se eu não percebo isso, fica difícil, inclusive, de confiar em ti. Né? Porque tu não me olha. Né? Olha como um número ou como um executador do trabalho, né? Exatamente. Porque não são só as tarefas, né? Então, dentro dessa perspectiva que tu tá se referindo, Edi, é muito importante o gestor, porque, como eu falo, né, um líder não precisa ser um gestor, mas um gestor tem que ser um líder. E o gestor, muitas vezes, tem uma demanda grande de trabalho, né, são várias questões que têm que ser trabalhadas, tanto em tarefas, como também na parte da liderança, né, orientando as pessoas, Sim. conduzindo elas. Por exemplo, se eu não tenho clareza com relação ao que eu quero, como que eu vou direcionar as pessoas? Começa por aí, né? Bom, eu já sei o que eu quero, já sei para onde eu vou. Mas quem são as melhores pessoas? Quem são as peças-chaves? Nessa situação que a gente está agora, de pressão, que tem ritmo também, né? Tem um momento que é mais apertado, tem um momento que é mais solto. Claro. Nesse ritmo,
quem que eu aproximo, quem que eu deixo de relaxar um pouquinho mais, né? Também uma dosagem importante e tá relacionada a questões sutis e de percepção, como eu falei. E que você só percebe se estiver próximo, né? Se não se acompanhando, né? E também a liderança, a gente sabe que a gente tem vários tipos de liderança, né? Mas a melhor liderança é a autêntica. Olha que legal, né? Isso. Porque a gente pode se apropriar de vários tipos de liderança, mas elas têm um momento certo pra gente utilizar algumas abordagens, né? Como que eu me sinto confortável, né? Em conduzir, essa é a autenticidade, né? Como que pra mim, eu tenho, quais as minhas habilidades, né? O que eu faço de melhor e eu posso extrair disso, né? E potencializar meu time. Pra poder fluir, né? Senão não Porque flui. senão não flui, você vai ter que estar sempre vigilante e a coisa não vai acontecer. E nessa questão da aproximação, né, haverão frustrações, porque você poderá apostar em determinada pessoa e aquela pessoa simplesmente não quer, ou não está no tempo certo, ou não acredita, né? Então, como trabalhar isso nesse líder que você está preparando na tua mentoria, ou até que está nos assistindo, está nas empresas, de apostar, me aproximo, entrego toda a condição de trabalho e a pessoa decepciona, ela vai embora. Bem fácil, bem fácil. É bem simples isso. Está relacionado à autoconsciência. Se existe frustração, é porque eu coloquei expectativa. Se eu não colocar expectativa, fica mais fácil. Porque aí eu acabo não envolvendo um emocional, uma carga emocional naquele lugar que não é necessário. Por exemplo... É difícil, né? Mas é um exercício. Por isso que tem que ter uma autoconsciência e a gente tem que trabalhar de forma... Porque quando a gente já coloca algo para o outro, que eu não tenho controle sobre isso. Exatamente. Né? Mas eu coloco para o outro e coloco uma expectativa minha, porque às vezes a pessoa nem imagina que eu tô colocando aquela expectativa, eu vou me frustrar. E aí, se essa frustração me afeta, e aí? Né? Me abala. Então... Como que eu posso utilizar da melhor forma e a meu favor, né? Essa autoconsciência? Fazendo testes, muitas vezes experimentando. Por isso a intencionalidade. Eu acabo direcionando algumas coisas e eu vejo se corresponde ou não. Ah, não correspondeu, ok. Vou então já direcionar de uma outra forma. Né? Ou essa pessoa talvez ela não esteja no melhor momento, não esteja preparada para isso. Talvez ela não seja a melhor pessoa para isso que eu estou direcionando ela, né? Porque é também uma dificuldade, muitas vezes, que eu vejo dos líderes de reconhecer os próprios talentos da equipe, né? E aí vem a questão, eu acho, da liderança servidora, né? Porque muitas vezes o líder ele se apropria daquela posição no sentido de tipo, eu delego, tipo assim, eu digo o que tem que fazer... né? E fico só esperando, né? E não é bem assim, né? Muitas vezes a gente pode se apropriar de alguns indicadores, né? Pode entender melhor. Então é essa estratégia que o líder ele pode usar a seu favor, né? Nossa, então, fazendo um entendimento melhor do seu time, né? Porque, só para complementar, é importante trazer saúde para o nosso time, né? Então, quanto mais esse líder ele for servidor, né? Ele estiver ali ajudando os outros se desenvolverem, né? Ele não precisa fazer um trabalho de desenvolvimento, mas propiciar isso, oportunizar, e inclusive para a própria inovação dentro da liderança, né? E tudo isso é estratégico. Nossa, dicas valiosíssimas, né? Testar até onde a pessoa entrega, até onde a pessoa quer ir, é capaz de ir, porque aí você dosa realmente. E essa questão do líder servidor, nossa, eu acredito demais nisso, sabe? Nas minhas experiências, né, de liderança, assim, óbvio que estou ainda em desenvolvimento, né, mas já me desenvolvi bastante nesse aspecto, que é dar espaço para as pessoas, dar o voto de confiança, fazê-las acreditar nelas mesmas, estando junto. Bom, você vai até aqui e eu tô contigo, mas você vai sozinha, se der errado, tamo junto, né? Eu tenho certeza que tu olha dessa forma, né? Tu, tipo, super acredito nisso, porque é uma das formas da tua própria liderança. Tu é uma pessoa que, Ed, no teu trabalho, uma das coisas que eu mais admiro é a tua capacidade de elevar as pessoas.
Como é que você sabe? Eu sou analista comportamental. Gente, ela já fez a leitura de mim aqui. Não, Cuidado com essa mulher. Porque a gente já se acompanha, Sim, né? E sim. eu vejo que tu é muito humana nesse sentido. Porque isso também é uma coisa que eu trabalho muito entre os líderes. A gente já havia conversado no café, né? Que eu acho que o maior desafio quando eu faço o trabalho de desenvolvimento de líderes é trabalhar os pares. É, né? Verdade. Porque não é tão difícil assim a gente trabalhar líderes e liderados, né? Ou a liderança acima, mas os pares é um dos maiores desafios hoje que eu vejo em questões de liderança. E quando a gente fala entre líderes e pares, eu trago sempre um aspecto pra gente pensar, né? Do quanto é importante a gente elevar os demais. Né? A gente não precisa rebaixar ninguém ou falar mal do outro pra gente ser melhor. Exatamente. Né? Eu sempre digo para os líderes, joga o pessoal pra cima que vocês sobem junto. Autoestima, desenvolver a autoestima. E eu acho também, que tu valoriza muito o ser humano, por isso que eu trouxe esse aspecto, essa tua valorização do ser humano, tu é uma pessoa que joga o outro pra cima, sabe? Então só cresce. Eu faço isso mesmo, faço. Eu sei. Gosto disso, gosto de ver as pessoas Admiro se desenvolvendo. Muito isso. E isso não me diminui, muito pelo contrário, porque a gente cria um legado de que as pessoas podem, todos podem, né? Desde que queiram. Então, alguns vão mais rápido, outros nem tanto. Mas se der o primeiro passo, já está à frente do que estava. Então, essa coragem de dar o primeiro passo, de pular o muro e ver o que tem do outro lado, e você se deparar que se você tiver convicção, propósito, energia, porque sim, precisa energizar, e confiança no time, só cresce. Então, é trabalhar essas questões de autoconfiança, de respeito, de coragem, que se tiver errado, tudo bem, a gente conserta. Aquela pegada um pouco de startup, né? Erra rápido e corrigir rápido, né? Então, ter oportunizar isso para o time. Então, eu acho que essa é a busca. E, na tua opinião, as empresas, a gestão de pessoas que deveria puxar essa frente? Então, o que eu acredito? Que esse é um assunto que a gente pode trazer para a segunda parte. O que tu acha? Olha, eu acho que vai dar um engajamento. Eu só quero fazer uma finalização com relação que eu te utilizei, querendo ou não, aqui como um modelo, né? Mas essa questão que para ti pode ser que seja uma coisa fluida, fácil, tranquila, de ser assim, exige um nível de maturidade grande, tá? E isso não é para qualquer um. É uma das coisas que eu mais tenho de dificuldade hoje em trazer para a liderança, né? A questão da importância da gente valorizar o outro. Porque a gente tem algumas questões do tipo, alguns receios, o pessoal fica, né, de tipo... Vai crescer mais que eu, vai aparecer mais que eu, com uma vai tomar meu competitividade, lugar. ou até algumas questões voltadas pro ego, né, que a gente sabe. Né? Mas, gente, vamos puxar agora pro próximo programa? Vamos! Já fui convidada pro próximo agora, que coisa boa. A gente vai ter 2 partes desse programa, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Quero te agradecer imensamente, Edi, e a gente vai aí pra parte 2 no próximo programa. Até daqui a pouquinho mais. Beijão! Shine bright like a diamond.